Então, quando eu entendo quem eu sou e o que eu estou fazendo no planeta, eu mudo completamente a minha realidade. A questão é que as pessoas nem não têm ideia de que elas podem fazer isso. Então, se todo ser humano soubesse que nós somos energia, tudo é energia, e isso não é um papo espiritualista, isso é ciência. Essa é a ciência moderna. Aliás, tudo que existe de tecnologia aqui vem através dos estudos da física quântica, estudos de onda. É assim que eles estão nos ouvindo em casa agora, nesse momento. Por quê? Porque os equipamentos aqui captam as ondas de informação da nossa voz, da nossa imagem e transferem. Quando as pessoas começam a estudar e entender a ciência, automaticamente elas quebram a Matrix. E esse ponto da criança, sabe, você falou, eu acho que os pais de plantão que estão assistindo deviam prestar bastante atenção nisso, porque realmente o que a gente ouve por aí, que o maior impacto, tudo que a pessoa traz de dor, né, inclusive essa questão financeira mesmo, vem por mecanismos que as crianças ouviram. Às vezes uma criança, a pessoa desacreditou dela, ou colocou na cabeça dela que ela não era boa o suficiente. Qual é o impacto, e digo assim, em termos de idade, né, que é mais relevante para um ser humano, no aspecto de formar essa mentalidade de, por exemplo, nada dá certo na vida da pessoa, sabe? Eu vou dar uma aula agora para os pais, porque isso é algo que não tem na internet. E geralmente os pais que têm essa informação, eles precisam pagar muito caro em masterminds, com profissionais, para entender isso que deveria ser ensinado na escola. Desde o momento da concepção, em que nós ficamos ali 9 meses dentro do ventre da nossa mãe, desde o momento que nós chamamos de vida intrauterina, a sua mente está sendo programada. Então a sua mente ela não é programada a partir do momento que você chega no planeta. Ela já é programada lá atrás. Então você fica 9 meses no ventre da sua mãe, pensando e sentindo como ela. Então, se a sua mãe está sentindo dor, você sente dor. Se a sua mãe sente alegria, alegria. Se a sua mãe está sentindo ansiedade, depressão, tristeza, se ela não é apoiada, se ela não se sente amada, você sente tudo isso como se fosse com você. Esse é o problema. O bebê ele não consegue entender que todas as emoções são da mãe. Então, se o pai, por exemplo, agride a mãe, se o pai e a mãe tá criticando a filha, o bebê sente que está criticando ele. Isso quer dizer que nós já, quando antes de pisar na Terra, nós já nascemos com uma pré-programação que foi tudo que foi vivido na vida intrauterina. Eu faço regressão à vida intrauterina há mais de 10 anos. É incrível. A maior parte dos traumas dos seres humanos eu trato lá na vida intrauterina. Porque você pode perceber que o ser humano muitas vezes está repetindo o padrão do pai, da mãe, automaticamente está no inconsciente. Por quê? Porque é uma programação que você nem conhece, você não recorda. A partir do momento que você nasce, até os seus 7 aninhos de idade, você não tem a mente consciente, você só tem a mente inconsciente. E a mente inconsciente, ela é um jardim fértil onde tudo que você planta dá. Então, o que isso quer dizer? Se você nasce num seio familiar de amor, de entrega, de acolhimento, a grande probabilidade é você crescer com uma programação mental de autoestima, posso, sou, quero, consigo, tenho. Mas se você nasce num seio familiar de desunião, de tristeza, de dor, de gritaria, de abuso mental, emocional, físico, você já vai crescer com essa programação. Então imagina que você cresceu com seu pai e sua mãe, e toda vez que chegava dia 10, você já começava a ficar desesperado, porque era o dia de pagar os boletos, e todo dia de pagar boleto, sua mãe e seu pai discutia. Sua mãe discutia com seu pai, porque ela queria que ele pagasse os boletos, ele não tinha o dinheiro, eles começavam a gritar um com o outro, podendo até mesmo ter uma agressão. O que a criança entende? Dinheiro é igual problema. Dinheiro é igual briga familiar. Então, a mente inconsciente que quer nos proteger, quando nós crescemos, ela faz o quê? Repele o dinheiro. Ela repele o dinheiro, como uma forma de proteger, ou seja, se eu tiver dinheiro, aquilo vai acontecer com a minha família. Só que é inconsciente, o ser humano não entende. Por quê? Porque ninguém ensina isso. Então, dos 7 anos de idade
A partir dos 7 anos de idade, você desenvolve a sua mente consciente. E a mente consciente é a mente que nós estamos conversando aqui agora. É a mente que tem noção de certo, errado, tempo, espaço. Só que a mente consciente, ela tem 5% do poder de tudo que está acontecendo aqui. 95% de tudo que nós fazemos é com base no que nós programamos na mente inconsciente. Então fica muito simples se eu explicar da seguinte forma. Imagina que eu peguei um CD e nesse CD eu fui lá e gravei Mamonas Assassinas. A primeiro momento, eu escuto o CD e eu fico muito feliz, e eu canto as músicas e eu brinco. 3 meses depois, eu já cansei de ouvir Mamonas. Só que o ser humano tá ouvindo Mamonas Assassina 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, tá envelhecendo ouvindo o mesmo CD, que foi gravado lá na infância. Então, se eu não pegar esse CD e regravar, ou seja, a ciência chama de neuroplasticidade, reprogramar a mente, se eu não gravar, por exemplo, Mozart em cima, a minha vida vai tocar Mamonas Assassinas eternamente. Então, se eu não tirar do meu CD interno, do meu software, crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, traumas, pela vida toda eu vou viver o mesmo padrão que eu vivi lá na infância. E esse exemplo que você deu é muito simples para as pessoas entenderem, Sim. porque às vezes a gente não consegue tapar o ouvido, mas a gente passa num lugar que tá uma música super ruim, né? Uhum. E aí você tá no trânsito, de repente tá aquela música entrando e fica na sua mente, né? Sim. Isso porque você não escolheu, né, escutar aquela música. Mas aí uma técnica que eu uso que funciona, eu ponho um mantra repetidamente, para quê? Para inundar com outra informação e empurrar aquela que estava de forma forçada. E aí esse ponto da criança é super importante, então, que até os 7 anos os pais estejam inundando essa mente de positividade, por exemplo, dizendo que o dinheiro é bom, que é abençoado, que fazer Exatamente. aquilo que ama é fundamental e que, consequentemente, você vai ser bem-sucedido. E evitar a todo custo colocar pressão nessas crianças, porque eu vejo os pais, eles colocam pressão nas crianças, tipo, ó, isso daí eu dei um duro danado e você não está aproveitando, Uhum. achando que está ensinando, né? Eu acho que isso também é um ponto a se a gente observar, né? Sim, é interessantíssimo isso que você falou. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Pais feridos vão criar crianças feridas, que vão criar outras crianças feridas, e é por isso que o planeta está dessa forma. Para mim, a primeira coisa para um pai e para uma mãe, antes de ter filho, era trilhar o autoconhecimento. Trilha o caminho do autoconhecimento, cura suas feridas internas e tenha os seus filhos. Você vai ter uma família feliz, próspera. Se você não curar suas feridas, por que que a música que eu não gosto, quando eu escuto ela, ela fica na minha mente? Porque tudo aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você resiste a algo, quanto mais você não quer enxergar a sombra, mais a sombra toma conta de você. Esse é o problema. Então, por exemplo, eu vi uma música, entrou na minha cabeça, canta ela. E ela vai desaparecer. Por quê? Porque eu não resisti. Agora, quanto mais eu quero intitular que aquilo é negativo, que aquilo é ruim, que aquilo não faz parte de mim, mais a sombra vai tentando tomar conta. Então, o que eu preciso fazer com a criança? Entender que ela é uma criança. Os adultos não entendem que a criança é criança. Esse é o problema. Eles querem ensinar muito, no momento que a criança, ela precisa só ser e não aprender muito. Então, o que eu preciso falar para a criança? Tudo aquilo que é construtivo. Então uma criança, ela quer brincar, ela quer errar, ela quer acertar. E o que que ela quer de você? Ela quer que você apenas veja. Ela não quer aplausos, ela não quer que você fale que ela é a melhor, mas ela quer ser vista. Nós vivemos num mundo onde o pai e a mãe não vê os filhos. Eles têm presença, presença carnal, corpo, mas não têm presença espiritual. Quantos pais você conhece que realmente senta e brinca e se diverte com os filhos? Não, a presença tá ali, com o celular, com a televisão, com tantas outras coisas. Esse é o problema. Se o pai e a mãe simplesmente, só isso, só der amor e enxergar a criança, ver ela, pronto, eles vão conseguir uma criação incrível. Mesmo que eles não falem nada, porque para a frequência vibracional do amor, a frequência vibracional do amor que ela se mantém na casa de uma pessoa, ela já é a grande faculdade, ela já ensina. Essa frequência não precisa de palavras. A criança que cresce amada, ela vai ser um ser humano bem-sucedido.
E uma vez eu vi nos comentários, a gente já falou uma vez sobre um assunto de crenças limitantes, né? E aí houve um comentário que era assim, ó. Tudo bem, eu tenho uma crença limitante que é em relação a meus avós, meus pais, e a pessoa tinha a constatação disso. Não quero passar para o meu filho, para as próximas gerações. Mas, de fato, eu encontro uma grande dificuldade quando o meu filho me pede algo e ela não tinha dinheiro para comprar. Então, ela dá uma dica, sei lá, algo para a pessoa sair dessa pressão de quando ela realmente tiver numa dificuldade e não tiver dinheiro, uma maneira que ela possa comunicar à criança sem ficar embutindo que eles não têm dinheiro o tempo todo, porque ela falava, eu estava criando a minha realidade, porque eu era obrigado a falar que não tinha o dinheiro, entendeu? Na verdade, palavras são mágicas. Tudo que a gente fala, a gente está profetizando. Eu não preciso explicar para a criança o meu não. Filho, agora não. Eu não preciso explicar para ele que eu não tenho dinheiro. A criança, ela precisa entender o que é sim e o que é não. Eu não tenho que ficar como adulto, um adulto curado, ele não tem que explicar para a criança porque a decisão dele é não. Mamãe, eu quero isso. Filho, não é o momento agora. Quando for o momento, a mamãe compra para você. Excelente. E eu procuro Entende? usar esse método também, porque são explicações demais, que as pessoas justificam o tempo todo e já vai Sim, a entrando gente na mente, justifica. né? Por exemplo, né, você me faz um convite. Eu falo: "Maravilhoso, não posso". Sim, eu não posso. Eu não tenho que explicar: "Maravilhoso, eu não posso por isso, isso e aquilo", entende? Quando nós temos insegurança, a gente quer falar isso, principalmente quando a gente pode estar falando que não pode, entendeu? Porque a gente quer justificar, mas não tem necessidade. Uma década atendendo pessoas do mundo todo, maravilhoso. Nunca um adulto falou pra mim: "Ai, o meu trauma é porque eu queria um carrinho e o meu pai não me deu. O trauma é, o meu pai não me abraçava. O meu pai nunca me disse eu te amo. O meu pai nunca sentou brincar comigo". Eu falava: "Pai, vem ver o meu desenho", ele falava: "Você não tá vendo que eu tô ocupado?". Eu falava: "Mãe, vem brincar comigo, você não tá vendo que eu tô cozinhando?". Os traumas nunca são porque não deu algo material. Os traumas dos humanos é por não se sentirem amados. Então os pais que estão nos ouvindo, você não tem dinheiro para comprar algo para os seus filhos, pode ficar tranquilo. Você não vai traumatizar o seu filho porque você não tem dinheiro para isso. Mas você vai traumatizar o seu filho se você escolheu ter um filho e ainda assim não tem carga emocional para dar amor para ele. E eu vejo que o teu trabalho, ela envolve vários passos, né? E eu acho bem interessante isso, porque tem toda uma ressignificação e várias técnicas, né? E hoje o que eu vejo é que as pessoas são muito imediatistas, né? Até por conta da época que a gente vive, né? Uhum. E elas querem, por exemplo, que você chegue aqui e fale assim: olha, eu tenho uma técnica para você agora destravar a sua prosperidade. Quando alguém faz essa pergunta para você, que tipo de resposta você dá? Tipo, doutora, eu quero uma técnica imediata para eu destravar minha prosperidade agora. As pessoas que estão buscando destravar a prosperidade agora são as mesmas pessoas que são reféns do jogo do tigrinho, das bets, porque elas veem um influencer nas redes sociais brincando ali, mexendo ali, e aí de repente ele aperta 3 teclas e bum, R$ 1.000 na conta. Isso é ilusório. Você já conheceu alguém, não precisa nem ser no Brasil, no mundo todo, que foi jogar no jogo do tigrinho e ficou milionário? Ninguém. Então na CPI, né, onde a Virgínia estava falando na CPI, eu achei muito interessante, porque uma das autoridades pergunta: "A sua família joga?". Ela: "Não, joga comigo". Mas calma aí, então só pode jogar no celular dela? Por quê? Por que no celular dela e não? Então assim, a questão não é contra a Virgínia, tá, enfim, cada um, até porque jogar é uma escolha. A questão é mentalidade. O que te faz ser pobre e escasso, e o que te faz enriquecer é a mentalidade. É isso que eu ensino para as pessoas do mundo todo. Se você muda a mentalidade, automaticamente você muda a frequência vibracional, e quando você entra na frequência da abundância, automaticamente dinheiro, ele vem com facilidade, sem esforço. Não é que o dinheiro é fácil, a frequência vibracional que você se coloca faz com que a abundância venha com facilidade. Só que eu estava falando hoje com uma pessoa nos meus atendimentos.
É uma frase clichê, mas é uma frase real e vai impregnar na sua mente. O mais puro mel, ele vai azedar um recipiente sujo. Então o que você mais vai encontrar são pessoas que dizem: "Eu estou estudando a espiritualidade, eu estudo física quântica há anos, mas minha vida não muda". Não muda porque não mudou o sistema de paradigmas. Se você não muda quem você é, os seus resultados não mudam. Então eu entendi, maravilhoso, que se eu não limpar primeiro, o que eu chamo de limpeza de lixo emocional, se primeiro eu não limpar todo o lixo emocional, eu não vou ter resultados. Então imagina, nós estamos aqui num cenário maravilhoso. Imagina que eu pego vários sacos de lixo e espalho por aqui. Então, de repente, eu encontro uma outra mesa ainda mais bonita que essa, compro ela e coloco aqui. Vai mudar o cenário? O lixo tá aqui, entende? Entre aspas, não, né? Não adianta. As pessoas, elas... Quantas vezes você limpa a sua casa por semana? Por exemplo, se você ficar 2 dias sem limpar a sua casa, o que vai acontecer? A energia dela já vai começar a ficar péssima. Uma casa, eu tô falando de matéria. Agora imagina a mente humana. Tem pessoas que estão vivendo há 30, 40, 50, 70 anos e nunca limparam a mente. Agora, imagina lá na infância, adolescência, fase adulta. Todos os traumas, dores, traições, todos os problemas que você já viveu na sua vida. Você nunca limpou? Estão lá. Então, pode vir Jesus Cristo materializado aqui no planeta e tentar te passar uma informação. Não vai acontecer na sua vida. Porque se você primeiro não soltar o lixo, você não vai conseguir reprogramar a sua vida. Essa é a grande questão. Então, eu preciso entender que o ser humano, ele não é uma coisa só. O ser humano é um todo. E nós somos Deus. Nós somos a centelha divina da criação. Entender isso muda tudo. Porque se eu sou Deus, eu tenho todos os poderes de Deus. E qual o poder de Deus? Qualquer um. Como, por exemplo, criar minha realidade. Então, se eu for usar o cristianismo, que é a base mais forte do nosso país, para que todos entendam, Deus teve um filho chamado Jesus, certo? Dentro dessa história, Jesus tinha que poder? Todos os poderes. Podia ressuscitar uma pessoa, podia caminhar sobre as águas, multiplicar o pão, fazer com que a água virasse vinho, ok. Quais são os poderes de Deus? Todos, certo? Tudo que a gente pode Logo, imaginar. o filho dele tem todos os poderes. Se nós também somos filho de Deus, por que Jesus tem poder e nós não? Porque o grande sistema nos manipula desde o momento que a gente sai do ventre da mãe para acreditar que nós somos um pedaço de carne perambulando pela terra. E como nós somos Deus, mas nós acreditamos que nós somos nada, o que nós reproduzimos no planeta? Nada. Agora, quando você tira o véu que foi colocado sobre os seus olhos e entende que você é Deus, acabou. Quando você entende que você é uma centelha divina da criação, e você entende que você é o criador, você é o Michelangelo da sua vida, você muda tudo.